Você recebeu algo de Deus? Isso não é uma suposição, é uma certeza. Cada ser humano foi confiado com algo. Não importa o tamanho, não importa o alcance, não importa o reconhecimento que venha com isso. A verdade é que Deus nunca coloca um ser humano neste mundo sem um propósito, sem uma missão, sem recursos espirituais ou naturais para cumpri-la. E no dia do juízo, Deus perguntará diretamente: o que você fez com o que eu te dei? Essa pergunta não virá com tom acusatório, mas com o peso da verdade. Porque o que recebemos não nos foi dado para ser enterrado, escondido, negligenciado ou usado para a própria glória. Foi confiado para frutificar, para abençoar outros, para glorificar o reino. O Senhor não avalia segundo padrões humanos. Ele não perguntará quantos seguidores você teve, quanto reconhecimento acumulou ou quantos aplaudiram suas obras. Ele quer saber se você foi fiel. A parábola dos talentos registrada em Mateus 25, versículos de 14 a 30, não é uma história sobre investimentos, é uma convocação à responsabilidade espiritual. Um senhor confia talentos a 3 servos. Um recebe 5, outro 2, outro apenas 1. Ele se ausenta e ao voltar cobra o que foi feito com o que havia entregado. 2 servos multiplicam, um enterra, e a sentença que ecoa daquele encontro é clara: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas ao que nada fez, a resposta foi cortante: servo mau e negligente. Note, não foi chamado de perverso, nem de rebelde, mas de negligente. Isso revela algo profundo. A omissão diante da responsabilidade é tão grave quanto a transgressão aberta. O céu não será lugar para justificativas do tipo: eu tive medo, eu não sabia falar bem, ninguém me apoiou. Deus não exige dos seus filhos perfeição, mas exige fidelidade. Quantas vezes Deus colocou algo em suas mãos? Quanto tempo? Saúde, conhecimento, influência, palavras, dinheiro, dons espirituais. E você desperdiçou? Quantas oportunidades de consolar alguém, de orar por alguém, de abençoar um necessitado, de falar de Cristo, foram ignoradas porque você achou que não era o momento, que era incômodo demais, ou porque preferiu o conforto do silêncio. O tempo que recebemos também é um talento. Cada dia que nasce é uma semente, e o que fazemos com ela dirá muito sobre quem somos diante do Senhor. Há pessoas que enterram anos de vida em frente a telas, em conversas vazias, em rotinas fúteis. E quando o Mestre retornar, e ele vai retornar, tudo isso será mostrado. O que foi frutífero será recompensado. O que foi estéril será julgado. E ainda há os dons que você recebeu. Há quem tenha recebido o dom de ensinar, de aconselhar, de evangelizar, de interceder, de liderar, de acolher, de servir com generosidade. Muitos, com medo ou apatia, enterraram seus dons no campo do depois. Não começaram, não arriscaram, não multiplicaram, não colocaram a serviço do reino. O dom ficou lá guardado, enferrujando sob o solo da procrastinação. E quando o Senhor perguntar: o que você fez com o que eu te dei? Não será possível culpar as circunstâncias. A maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia é uma vida que não cumpriu o seu propósito. E é exatamente isso que Jesus irá julgar. O quanto você correspondeu à confiança que Ele depositou em você. O quanto você se levantou quando Deus te chamou, mesmo com medo. O quanto você usou o pouco que tinha com fidelidade, sabendo que o dono da obra era Ele. Mas essa mensagem também carrega esperança, porque se você ainda respira, ainda há tempo. O servo negligente da parábola não teve outra chance, porque o tempo dele já havia se encerrado, mas o seu ainda não. A graça de Deus ainda está sobre você e o Espírito Santo ainda sussurra: levanta-te, multiplica o que eu te dei. Volta ao teu chamado, tira do baú aquilo que você enterrou. Não importa quanto tempo passou, nem o que deixaram de reconhecer em você. O que importa é o que você ainda pode fazer hoje, com humildade e temor. Há um mundo faminto de Deus lá fora, gente perdida, desesperada, aflita, e você carrega algo que pode abençoá-los. Às vezes não é muito,
Às vezes, é só uma palavra, uma oração, um gesto. Mas Deus transforma o pouco nas mãos do servo fiel em um rio de provisão para muitos. Os 5 pães e 2 peixes de um menino anônimo alimentaram milhares porque foram entregues. O azeite da viúva encheu muitas vasilhas porque foi derramado com fé. O que você tem pode parecer pouco, mas nas mãos certas é milagre. Por isso, não enterre mais os seus talentos. Não despreze o que o céu confiou a você. Não diga que é tarde demais. Não olhe para os outros como se Deus tivesse sido mais generoso com eles. A fidelidade não está na quantidade, está na entrega, está na disposição, está na coragem de obedecer, mesmo quando ninguém vê. E no dia do juízo, essa pergunta virá como uma lâmina espiritual. O que você fez com o que eu te dei? Que você não precisa abaixar a cabeça, que suas mãos não estejam vazias, que seus dias não tenham sido enterrados em desculpas, que você tenha colhido frutos do seu chamado e que com humildade, mas com alegria, possa ouvir: muito bem, servo bom e fiel. Você não foi colocado neste mundo por acaso. Tudo o que Deus te deu, o corpo que você tem, a história que você viveu, os recursos que chegaram até você, os dons que fluem da sua alma, tudo isso carrega um propósito eterno. E é com isso que o Senhor virá cobrar. E Ele fará isso não porque quer castigar, mas porque Ele confiou. E Ele sempre espera a fidelidade daqueles a quem confia. O reino de Deus não é mantido por celebridades espirituais, mas por servos fiéis que fazem no secreto, que trabalham mesmo sem aplausos, que dizem sim mesmo quando ninguém mais quer ir. E talvez seja esse o chamado mais urgente para você agora, voltar à responsabilidade que um dia foi entregue nas suas mãos. Porque o tempo passa e o Senhor virá. E Ele virá com a pergunta que ecoará pela eternidade: o que você fez com o que eu te dei?